Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, Doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Vou apresentar o guidelines de hoje. Um position paper da ESPGHAN sobre doença de Wilson na infância. Foi publicado em 2018 no JPGI. A doença de Wilson é uma doença genética autossômica recessiva que envolve o metabolismo do cobre. Ela envolve mutações no gene ATP7B, que compromete a excreção de cobre para bile. A prevalência estimada é de 1 para cada 30 mil. Na doença de Wilson, você tem uma acumulação progressiva de cobre no fígado que se inicia quando alimentos contendo cobre são introduzidos na dieta. Com o tempo, por volta da segunda década de vida, o cobre vai se depositando em outros órgãos além do fígado, sistema nervoso central, córneas, rins e coração. Se não diagnosticada e tratada adequadamente, a doença de Wilson tem uma progressão rápida para cirrose e insuficiência hepática e pode provocar dano do sistema nervoso central irreversível. O diagnóstico é difícil em crianças quando elas estão assintomáticas ou pré-sintomáticas, e os critérios de adulto não são muito adequados para o diagnóstico em crianças. O objetivo desse guideline é recomendar passos adequados para o diagnóstico, tratamento e seguimento de crianças com doença de Wilson. O comitê da ESPGHAN formulou questões relevantes para o diagnóstico e tratamento de crianças com doença de Wilson, fizeram uma busca nas bases de dados Embase, Medline e Cochrane entre 86 e 2016, pegaram estudos com pacientes com menos de 18 anos, sendo incluídas revisões sistemáticas, coortes prospectivas e retrospectivas e todos os casos controle. Foram incluídos somente artigos que tivessem inglês ou francês, e caso houvesse pouca evidência em criança, eles pegaram dados de adultos. As recomendações foram classificadas como 1, forte recomendação, 2, fraca recomendação, e a evidência foi classificada pela sua qualidade como A, alto, B, moderada e C, baixa. Foi feita uma reunião com o comitê de patologia, quando a recomendação tinha uma evidência que foi considerada fraca, a opinião de expert apoiou a recomendação, e ela foi aceita se ela tivesse mais de 75% de votos positivos. A primeira coisa que ele coloca é quando suspeitar da doença de Wilson. A doença de Wilson, ela costuma se apresentar entre 3 e 74 anos de vida, com uma média de 13 anos. Ela é raramente sintomática antes dos 5 anos de idade, e ela pode se manifestar desde uma elevação assintomática de transaminases até cirrose hepática e insuficiência hepática aguda. Se você tiver o diagnóstico de outras causas de disfunção hepática, como hepatite A, estatohepatite, hepatite autoimune, isso não exclui a doença de Wilson e ela tem que ser avaliada. Na doença de Wilson, você pode ter contagens baixas de autoanticorpos e os sintomas neurológicos psiquiátricos costumam se manifestar mais a partir da segunda e terceira década de vida, ou ocasionalmente pode aparecer antes dos 10 anos de idade. Os anéis de Kaiser-Fleischer, eles são raros em pacientes assintomáticos ou com doença hepática moderada, mas eles estão quase sempre presentes em crianças com envolvimento neurológico. A avaliação é por lâmpada de fita. A hemólise foi descrita como uma apresentação inicial, precedida ou não por infecção a medicações, e ela é frequente na doença de Wilson fulminante, costuma acontecer por volta dos 12 anos. Aqui ele coloca essa tabelinha com os sintomas clínicos mais importantes e a faixa etária em que ele acontece. Então, os sintomas hepáticos costumam se manifestar acima dos 2 anos de idade, que vai desde o achado incidental de aumento de transaminases até cirrose, ascite, insuficiência hepática aguda. Sintomas neurológicos e psiquiátricos costumam aparecer acima de 15 anos, mas tem relatos entre 7 e 9 anos. Alteração oftalmológica acima de 10 anos e hematológica acima de 7, e as outras manifestações são de relatos de caso. Eles recomendam considerar a doença de Wilson como diagnóstico diferencial em crianças com mais de 1 ano com qualquer sinal de doença hepática, e considerar também em adolescentes com desordens cognitivas, psiquiátricas ou de movimento. O diagnóstico é favorecido quando a gente tem uma doença hepática avançada e alterações clássicas do metabolismo de cobre, e é um desafio em pacientes assintomáticos jovens ou com doença hepática moderada. Os exames padrão que a gente começa
A ceruloplasmina sérica, que para a gente ter uma suspeita de doença de Wilson, está baixa, menor que 10. O cobre urinário em urina de 24 horas, que vai estar alto. E o conteúdo de cobre no fígado, que também fica alto. E aí ele faz algumas considerações sobre os exames diagnósticos. Quando você tem doença de Wilson e insuficiência hepática aguda, ele coloca que a bilirrubina total costuma ser alta, mais que 17,5 miligramas por decilitro. A transaminases costuma estar relativamente baixas, entre 100 e 500. A fosfatase alcalina costuma estar baixa e a relação fosfatase alcalina e bilirrubina total costuma estar menor que 1. A ceruloplasmina, ela é baixa em lactentes, então ele fala que ela é útil, a sua dosagem é útil quando a criança tem mais de 1 ano de idade, e ele pondera que a análise varia com o método, então você pode ter resultados falseados. O cobre sérico pode estar normal na insuficiência hepática aguda. A excreção urinária de cobre pode ter valores normais em pacientes pré-sintomáticos ou pacientes com doença hepática leve. Ele coloca que o teste da penicilamina não é confiável. A pesquisa de mutação, muito útil, do gene ATP7B, tem mais que 500 mutações descritas, e aí, como é uma doença autossômica recessiva, você precisa encontrar 2, né, para poder definir que é a doença de Wilson. E a biópsia hepática, o conteúdo de cobre hepático, tem poucos estudos em crianças, e isoladamente ela não diagnostica a doença de Wilson, porque você pode ter outros motivos para aumento de cobre hepático. Ele propõe esse sistema de score, que leva em consideração a presença dos anéis de Kaiser-Fleischer, signomadores psiquiátricos, anemia hemolítica com cúmplice negativo, cobre sérico alto, o cobre urinário, a quantidade de cobre no fígado, a pesquisa de hepatócitos positivos para rodanina, a ceruloplasmina sérica e a detecção de mutações. Na pontuação de 0 a 1, é pouco provável que seja doença de Wilson, 2 a 3 provável, 4 ou mais pontos altamente provável. Eles recomendam, na suspeita de doença de Wilson, fazer avaliação da função hepática com transaminases, bilirrubina, total e frações, fosfatase alcalina e coagulograma, ceruloplasmina sérica e cobre urinário na urina de 24 horas. O sistema de score deve ser aplicado em crianças para diagnóstico de doença de Wilson, e a análise da mutação pode facilitar o diagnóstico. A estimativa do conteúdo de cobre no tecido hepático pode ser útil em crianças com diagnóstico incerto, e uma vez confirmado o diagnóstico, eles recomendam realizar a pesquisa de doença de Wilson em parentes de primeiro grau. Ele coloca esses steps para o diagnóstico. Então, primeiro, avaliação clínica de ascite, anéis de Kaiser-Fleischer, avaliação hepática, exames bioquímicos do metabolismo do cobre. Segundo passo, análise molecular, pesquisa da mutação. E o terceiro passo seria a avaliação da quantidade de cobre no fígado. E aí vai calculando o score a cada passo, 4 ou mais pontos confirma o diagnóstico, e você já começa a terapia. O screening de familiares é recomendado para familiares de primeiro grau, incluindo irmãos, filhos e pais. Eles recomendam a avaliação da função hepática, metabolismo do cobre e análise molecular direcionada. O tratamento envolve a remoção do excesso de cobre por agentes quelantes e o bloqueio da absorção intestinal com sais de zinco. Eles colocam no texto que a restrição alimentar de cobre não previne o acúmulo dele na doença de Wilson e que você não tem evidência de melhores desfechos com a restrição alimentar depois que você inicia o uso de quelantes, mas você pode recomendar uma restrição até a remissão dos sintomas e normalização laboratorial. Alimentos ricos em cobre incluem miúdos, cogumelos, chocolate, nozes. A penicilamina. Ela começou a ser utilizada em 56. Ela é uma medicação que é quelante do cobre, favorece a excreção urinária e ela previne a progressão da doença em crianças assintomáticas pré-sintomáticas. Em 80% das crianças têm uma melhora dos sintomas hepáticos numa média de 16 meses. Porém, 30% dos pacientes, crianças e adultos, vão ter efeitos adversos que vão acabar justificando uma suspensão dessa medicação. Esses efeitos envolvem hipersensibilidade, com rush cutâneo, febre, artralgia, uma síndrome lupus-like e alterações cutâneas relacionadas ao efeito anticolágeno. Essas alterações cutâneas incluem elastose perforans serpiginosa, cutis laxa, pênfigo, líquen plano e estomatite aftosa. A trientina é uma medicação que começou a ser utilizada em 1969, ela também é quelante de cobre, ela é considerada uma segunda opção de tratamento. Tem raros relatos de reação alérgica, artralgia, câimbras e anemia sideroblástica
com o uso dela. Ela também é uma medicação que quela ferro, então, se por acaso o paciente precisar suplementar ferro, tem que ser em horários diferentes. E o chato dela é que ela tem que ser armazenada na geladeira. Os sais de zinco são considerados primeira linha em pacientes pré-sintomáticos e para terapia de manutenção depois do início do uso de quelante, ainda está em debate se ele poderia ser utilizado como monoterapia, e tem vários tipos de sais de zinco. Ele cita o sulfato de zinco, acetato de zinco e o gluconato de zinco. Nessa tabelinha, ele coloca as dosagens das medicações, a administração delas, sempre longe das refeições, como que você avalia a resposta ao tratamento, a melhora esperada hepática, que geralmente 2 a 6 meses, e quais são as indicações para mudança de medicação. Então, no sais de zinco, se você tiver uma alteração da função hepática, você tem que colocar um quelante. A penicilamina, como a gente falou, se tiver aqueles efeitos colaterais, também justifica mudar. E a trentina também, mesma coisa. Então, as recomendações. Sais de zinco podem ser utilizados em crianças pré-sintomáticas, identificadas por screening familiar, ou como terapia de manutenção pós-terapia com quelantes de cobre, desde que as transaminases permaneçam normais. Crianças com doença hepática significativa, como cirrose e alteração de RNI, devem ser preferencialmente tratadas com quelantes de cobre. A restrição de alimentos ricos em cobre é aconselhável até a remissão de sintomas e normalização de enzimas hepáticas em crianças tratadas com agentes quelantes. Crianças com insuficiência hepática aguda ou cirrose descompensada devem ser transferidos para centros de transplante hepático, e crianças com cirrose descompensada devem ser tratadas com agentes quelantes, com ou sem sais de zinco, que podem preceder a necessidade de transplante hepático. O índice Kings-Wilson, que já vamos ver, deve ser monitorado para fins de prognóstico e decisão oportuna do transplante hepático. Depois do transplante hepático, não é necessário manter o tratamento, e todas as crianças devem ser seguidas de forma próxima durante o primeiro mês, depois a cada 1 a 3 meses até remissão clínica laboratorial e após a cada 3 a 6 meses. O segmento deve incluir exame físico, exames laboratoriais, cobre sérico, dosagem de cobre na urina de 24 horas, para avaliar eficácia, superdosagem, adesão à terapêutica e efeitos adversos. A adesão ao uso de sais de zinco pode ser avaliada por dosagem do nível sérico e ou dosagem em urina de 24 horas, tanto do zinco quanto do cobre. Se apesar do tratamento as transaminases permanecerem aumentadas ou se você tiver uma recaída, eles recomendam suspeitar de má adesão. Na ocorrência de efeitos adversos com o uso da penicilamina, esta deve ser descontinuada e a terapêutica modificada para trientina ou sais de zinco de acordo com a gravidade da doença hepática. O transplante hepático é raro na doença de Wilson, ele não modifica o envolvimento que já tivesse estabelecido no sistema nervoso central, e eles recomendam o uso do índice Kings-Wilson, que tem 93% de sensibilidade, 98% de especificidade e um valor preditivo positivo de 93% para avaliar desfechos. Esse score leva em consideração bilirrubina, RNI, ácido, leucócitos e albumina, pontua de acordo com os valores, e se pontuar mais que 11 pontos, eles recomendam listagem urgente para transplante hepático. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!